Vamos adorar a Ele. Tua igreja te adora, estamos em Cristo, o velho deixamos, tudo novo se fez. Honramos teu nome com nossos louvores, felizes vivemos com a tua presença. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Teus planos eternos garantem a vida, tua graça não falha, somos povo escolhido. Honramos teu nome com nossos louvores, felizes vivemos com a tua presença. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e em te confiar, Senhor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e em te confiar, Senhor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e em te confiar, Senhor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e em te confiar. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação.
Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus! Vamos nos colocar de pé. É um motivo de muita alegria estarmos aqui há poucas horas de podermos virar aí mais um ciclo, iniciarmos 2025 na presença do Senhor. Será que você aí do seu lugar pode dar um glória a Deus? Obrigada, Senhor! Diga, obrigado, Senhor! Por mais um ano de vitórias, de conquistas, de lutas, mas também de muitas vitórias. Que nosso coração possa estar cheio de gratidão ao Senhor. E eu gostaria de liberar essa palavra. 2025 é o ano do reino. É o ano do reino de Deus. Onde o reino de Deus vai vir e começar na sua casa, na sua família. E é sobre isso que nós iremos trabalhar durante todo esse ano. E nós cremos que o reino de Deus, o verdadeiro evangelho, aquele que transforma, é aquele que restaura. E isso vai começar dentro da sua casa. Você crê? Eu creio. E tomo posse nesta noite em nome de Jesus. Então vamos orar. Feche os teus olhos onde você está. Vamos começar este culto agradecendo ao Senhor, agradecendo ao nosso Deus, porque grandes coisas fez o nosso Deus por nós. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar ao Pai. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Queremos te agradecer, Senhor, por mais um ano que se fecha, por mais um ciclo que se encerra. E nós queremos, Senhor, criarmos uma expectativa santa diante daquilo que está por vir, diante do ano que está para chegar. Nós queremos aqui nos alegrar em Ti, na Sua presença, e celebrar o novo do Senhor que está sendo liberado sobre nós. Obrigada, Deus, pelas nossas famílias. Obrigada por cada um que está aqui para receber de algo profundo da Tua parte. Que em nome de Jesus a Tua presença seja abundante nesta noite. E quando estivermos aqui de joelhos na Tua presença, que o Senhor se atente a um coração que ora, um coração que clama por Ti. E que em nome de Jesus, as nossas famílias, elas possam estar na Tua presença, usufruindo da Tua graça e do Teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Neste momento eu gostaria que você levantasse as suas mãos e aí do seu lugar começasse a agradecer ao Senhor. Agradeça a Deus pela sua casa, agradeça a Deus pelas bênçãos, agradeça a Deus pelas vitórias, mas agradeça a Deus também por aquilo que você teve que ser desafiado. Agradeça a Deus pelas lutas, pelas tribulações, agradeça a Deus pelas perdas que te fizeram entender que você precisa de Deus. Aí do seu lugar agradeça, vamos encher este lugar de gratidão ao Senhor. Obrigada, Deus, obrigada, Senhor, obrigada, Pai, obrigada porque o Senhor sempre foi fiel. O Senhor não nos rejeitou, o Senhor nos amou e não desistiu de nós. Obrigada, Senhor. Aí do seu lugar aplauda Ele. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você acreditou, você insistiu, você mudou a minha história.
força, você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não em mim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não em mim, seus olhos estão sobre mim. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Diga isso nessa noite. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama, Senhor. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Santo é teu nome, Jesus. Vamos declarar nesta noite, independente das estações da vida, Jesus ele continua constante, sempre fiel e nos surpreendendo, amém? Assim, ó. Veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi, se aproximou com tuas mãos e me tocou. Então olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi. Com amor me disse: se tudo acabasse, estaria aqui. Levante suas mãos e declare: estaria aqui. Estaria aqui. Oh, oh, oh. Veio até mim com passos suaves que eu nem
Se aproximou com tuas mãos e me tocou. Então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou que eu nunca vi. Com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Estaria aqui. Oh, 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 estaria aqui. Oh, oh, Jesus, as estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo mesmo, vem dizer. Meu amor, eu guardo ele todo só pra ti, pois é o melhor que eu posso te dar. No coração é só desde que você chegou, tudo novo se fez. Desde que você chegou, tudo novo se fez. Declare com fé. Desde que você chegou, tudo novo se fez. Desde que você chegou, tudo novo se fez. Jesus, as estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo mesmo, vem dizer. Meu amor, eu guardo ele todo só pra ti, pois é o melhor que eu posso te dar. Coração é só Deus. Na 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 na, assim ó. Na 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 na. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós cremos num Deus de estações, um Deus de novos tempos. E nós cremos que uma página está sendo virada nessa noite. E eu posso crer nesse ambiente profético que o Senhor tem para nós nessa noite. Quantos creem assim? Eu gostaria de iniciar com vocês um momento de oração a Deus. Eu não sei qual é a sua expectativa para esse ano de 2025. Eu não sei qual é a expectativa do Senhor
para o Senhor que você tem aqui, que você chegou aqui neste lugar. Mas eu gostaria que nessa noite, nós, em conjunto, como Igreja de Cristo, aqueles que foram levantados para liberar o reino de Deus, aonde estiver, que nós possamos estar orando e colocando diante de Deus aquilo que nós estamos criando como expectativa. Qual vai ser o seu ano? Vai ser o ano de um novo trabalho, de uma nova porta? Vai ser o ano da salvação que vai entrar na sua casa? Vai ser o ano da cura que você tanto está almejando durante tanto tempo? Então esse é o momento de nós orarmos, amém? Aí do seu lugar, feche os seus olhos e vamos orar ao Pai. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, porque sabemos que o Senhor está nos direcionando para um novo ciclo, para um novo tempo. E nós queremos colocar todas as nossas expectativas em Ti, Senhor. Nós sabemos que os nossos sonhos são os Teus sonhos. O Senhor nos diz na Tua palavra, assim como Abraão, nós podemos sonhar, nós podemos crer. Por isso, neste momento, nós colocamos diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que almejamos dentro de nós, tudo aquilo que nós queremos para esse novo ano, para 2025, em nome de Jesus, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem nos levantado neste tempo para trazer a restauração aos perdidos, aos não alcançados, a começar, Senhor, da vida daqueles que estão do nosso lado. Deus, em nome de Jesus, nós cremos que este ano vai ser um ano dos imbatíveis, daqueles que se levantam em autoridade, para que em nome de Jesus, o inimigo não tenha poder de nos fazer retroceder, de nos fazer voltar para trás, mas de sim nos levantarmos como um povo escolhido, como um povo cheio do poder de Deus, que transforma o lugar aonde está, aonde coloca a planta dos pés, em nome de Jesus, nós não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Aí do seu lugar, eu gostaria de liberar essa palavra para a sua vida. O Senhor é contigo. Por que temer? Por que se preocupar? Existe Jeová Jireh na nossa vida, que cuida dos detalhes da nossa história.
coisas. Aleluia. Eu creio que Deus, Ele está aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Então abra o seu coração, adore de coração, entregue o seu melhor para Deus. Ele está atento aos corações que clamam por Ele, que chamam por Ele e que adoram a Ele. Aleluia. Cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome, teu nome. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam. Foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro, Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém.
pra sempre. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que a bênção bendita do Senhor repouse sobre sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, diga: seja bem-vindo. A graça e a paz. Dê um aperto de mão, um abraço. Estamos em família. Que alegria poder estar aqui nesse dia tão especial. Pode deixar a iluminação acesa. E deixa os 4, ou melhor, os 6, pode deixar, para ver se melhora na filmagem. Deixa os copos ligados. Amém? Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim: hoje me convém cear na sua casa. Foi isso que Jesus fez com Zaqueu. Chegou para Zaqueu e disse: Zaqueu, hoje eu vou jantar com vocês. Hoje eu vou tomar um café lá na sua casa. Hoje eu vou pernoitar lá. E algo aconteceu. Quando a gente permite que Jesus entre, algo acontece de sobrenatural. Amém? Glória a Deus pela sua vida, sejam todos muito bem-vindos. Temos muitos irmãos que estão trabalhando, alguns viajando. O que é melhor, viajar ou trabalhar? Depende, né? Tem irmãos que estão viajando, não é? Fica tirando foto, mandando para a gente, para ver se tenta a gente ficar com inveja. Pastor, estou comendo camarão na praia, dá uma olhada aqui. Pastor, fez sol. Pastor, tô queimado, pastor. Tô bronzeado, Mas glória a Deus, a gente trabalha tanto, nada melhor do que desfrutar também, eu não é? Olha só, quando Deus faz o homem, Ele estabelece o dia de sábado como o primeiro dia. Esse dia foi o dia do descanso. Então, é muito importante você entender o que é um tempo de descanso, para que você recarregue as suas baterias, em todos os sentidos. E vocês precisam disso. Temos que cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual. Pensei que eu ia falar outra coisa, né? Foi quase. Amém. Eu gostaria que sempre que você chegasse na igreja, você pudesse fazer o check-in no Facebook, registrando que você está na sua igreja. Porque aquelas pessoas que acompanham você, elas vão ver que você é uma pessoa espiritual, uma pessoa de Deus, uma pessoa de fé. E muitas pessoas, elas precisam de Jesus. E por conta disso, muitas vezes, nós alcançamos o coração destas pessoas. Eles podem pedir uma oração para você, perguntar onde é a igreja. Enfim, é uma forma de evangelizar também. Então seja missionário nesse tempo profético em nome de Jesus, tá bem? Gostaria que vocês acompanhassem o Facebook da Igreja da Fé Cristã, porque ali nós vamos te atualizar sempre daquilo que acontece em nossa igreja, tá bom? O nosso canal no YouTube, eu já falei para vocês que temos cerca de 13... quantos inscritos nós temos hoje no YouTube? Quantos? 15 mil? 15.300 nós temos no YouTube. E nós temos mais de 1.273 visualizações. 1.273 visualizações. Então, que você possa, durante a semana, assistir pelo menos 2 ministrações. Isso vai alimentar o teu coração. Tá bom?
Que mais eu preciso falar? Só? Então tá bom. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida de vocês. Eu vou entrar mais nesse critério na hora da ministração. Mas antes eu acho que eu já vou entrar na palavra. Assim a gente já recebe o que Deus tem para nos dar. Amém? Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 7. 1 de Samuel 12, 7. Ou 7, 12. Deixa eu ver aqui, 7, 12. Esse versículo é conhecidíssimo de todos nós. Eu quero a parte B do versículo que diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Repete comigo: até aqui nos ajudou o Senhor. Pai querido, fala conosco nesta noite tão especial. Estamos aqui nesta virada de ano, nesta virada profética, e nós sabemos do peso que é estar aqui. Eu falo da responsabilidade, porque o Teu Espírito tem nos atraído, e nós temos recebido de Ti algo que transcende o nosso entendimento, e nós Te glorificamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome nesse momento, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que Deus tem para o seu povo neste momento. Quando chegamos no final do ano, as empresas baixam as portas para fazer o que se chama de balanço. E o balanço é feito em todos os sentidos para se ter um diagnóstico da saúde da empresa. Porque uma empresa que não tiver saudável, ela tende a morrer ao longo do caminho. E nós precisamos aprender com este exemplo. E precisamos sempre fazer um balanço da nossa vida em todas as áreas. Diga comigo: eu preciso sempre. Todo mundo, eu preciso sempre fazer um balanço da minha vida em todas as áreas. Sabe por que é que muitas vezes a gente tem os problemas que nós temos? É porque a gente não faz este balanço, esta avaliação, esta diagnose. E nós vivemos assim, como um carro sem freio, na descida, na banguela. E a tendência é de termos problemas. E quando os problemas aparecem, eles aparecem já sérios, graves, e dificilmente nós temos como reverter. Então eu gostaria de exortar você nesta noite, com a sabedoria do alto, para que você possa, em nome de Jesus, fazer um balanço da tua vida, não somente no último dia do ano, mas que você possa fazer isso no final do teu dia, quando você coloca a tua cabeça no travesseiro. Que você possa fazer isso após os 7 dias da semana. Que você possa fazer isso no final do mês. Que você possa fazer isso de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Porque nós precisamos ser confrontados pelos frutos, pelos resultados. E muitas vezes, nós de forma irresponsável, vivemos sem aplicar este princípio de sabedoria em nossas vidas. Nós somos bons para avaliar a vida dos outros. Nós somos bons para apontar o erro das pessoas de fora.
Nós somos bons em criticar, mas você precisa compreender que, quando você fala da vida do alheio, isso não vai acrescentar nada para a tua vida. Você está perdendo tempo, energia, recursos. E você precisa ter um perfil, e esse perfil deve ser o perfil do Filho de Deus, uma pessoa bem-sucedida, que tem o cuidado de falar pouco de si, nada dos outros e muito de Deus. Então nós precisamos ter o cuidado de entrar nesse ano pensando: eu vou romper. Diga comigo: eu vou romper. Diga: eu nasci para ser uma pessoa bem-sucedida. Olha, você não nasceu como um plano fracassado de Deus. Você não nasceu como um plano frustrado de Deus. Você precisa administrar aquilo que não tem saído bem na tua vida. E você precisa depender da tua fé e autoridade espiritual para buscar esta sabedoria do alto, para você mudar a tua história. Porque quando você passa por muitas crises, você se torna um agente passivo. Você deixa a coisa acontecer, como diz aquele hino: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é hino não, é brincadeira. Senão tem alguns irmãos que vão dizer assim: então eu vou cantar. E outros não contentes: vou cantar e vou dançar. Não é? Então, a tua vida não pode ser como um barquinho à deriva, levado pelas ondas. Pode parar na praia, pode estacionar na areia, ou pode se arrebentar nas pedras. E a gente pensa que a culpa é de Deus, e a gente diz: Deus, por que o Senhor permitiu? Mas você não cuidou da tua vida, você não se policiou, você não foi uma pessoa disciplinada. Então você tem que se posicionar, porque olha, diga: o sucesso é caro. O sucesso é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o sucesso. Por quê? Por conta do preço caro que se tem que pagar. Que preço é esse, pastor? É o preço do sacrifício. Quando vocês conversam com um atleta medalhista, aquele que se destaca, que é eleito o melhor do mundo, você vai ver que não é fácil. Ele tem que pagar o preço do sacrifício. E treinar dói. Ele fazer dieta o tempo todo, se policiar para conservar o seu peso, não frequentar os lugares que muitos frequentam. Ele vive uma vida de privação. Nós temos um atleta aqui, que é o nosso David. Eu fui na casa dele, eu fiquei impressionado com tanta medalha. E tem mais na casa da mãe, não tem? Você vê esse camarada treinando com sol ou com chuva, calor ou frio. Se for para eu e você pagar esse preço, a gente diz: não, está debaixo do cobertor, é tão bom. Dormir até tarde, melhor ainda. Mas ele tem um objetivo. Ele é um dos atletas da nossa cidade que na sua modalidade se destaca. Então aquele que ganha a primeira medalha, ele quer ganhar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Ele não deixa passar nem medalha de participação do campeonato, do evento. E nós estamos muitas vezes conformados com aquilo que a gente tem vivido. Então a gente não está disposto a romper, porque dói, tem que sair da zona de conforto, tem que pagar o preço do sacrifício, o preço da disciplina. Então agora, final de ano, todo mundo faz muitos planos, não faz?
eu não vou tomar mais refrigerante, não é? Aí tem aqueles bem crentes que dizem assim, em nome de Jesus, como se esse jargão pudesse mudar a realidade dele. Não é o diabo que abre a garrafa, que põe refrigerante no copo e que leva a sua boca. A escolha é nossa. Eu preciso fazer atividade física, minha vida está sedentária. A gente sabe que precisa. E alguns estão até morrendo porque a saúde está indo de mal a pior. A pressão está desregulada. A diabetes lá em cima. O camarada se sente mal. E ele sabe que a atividade física vai ser importante para ele ter saúde. Mas mesmo assim, ele não quer. O problema está no nosso querer. Diga isso comigo. O problema está no meu querer. Olha para quem está do seu lado, diga, o problema está no seu querer. Quando você quiser, de verdade, Deus vai te abençoar. O problema é que tudo na vida da gente é desse jeito. A gente quer, mas nem sempre querer é poder. Por quê? Porque tem as implicações, tem os ônus e bônus. A gente sabe que precisa fazer um check-up e não faz. A gente sabe que precisa dormir bem, a gente não dorme. Não tem um sono reparador, acorda cansado, parece que foi atropelado por um Boeing 777. O dia não é produtivo, a pessoa não sabe, mas ela está morrendo aos poucos. Por quê? Porque o sono, ele revigora, revitaliza, ele dá saúde. É feita uma higiene noturna, enquanto nós dormimos. Então é muito importante você se cuidar. E a gente chega aqui e diz, é verdade, eu preciso me cuidar. Só que eu não consigo. Não é que você não consegue, é que você não quer de verdade. Olha só, essa ilustração que eu sempre dou. Tinha um cachorro chorando, uivando, agonizando numa calçada. E parou um monte de gente para assistir o que é que estava acontecendo com aquele pobre animal. E uma pessoa perguntou, escuta, o que ele tem? Falou, ele está deitado em cima de uma tábua com pregos. Mas por que ele não se levanta? Falou, porque não está doendo o suficiente. Nós temos pessoas na igreja que quando eles foram no médico, o médico disse assim, olha, se você continuar fumando, você vai morrer. Uma pessoa muito querida, amada do nosso convívio, ela falou, eu posso morrer, mas vou morrer com um cigarro na boca, tragando. Ela teve uma complicação seríssima de pulmão, ela precisou usar o oxigênio, aonde quer que ela fosse, ela tinha que levar o tubo. Amados, temos pessoas que precisam se policiar e se posicionar nesse tempo. Talvez Deus esteja falando com você, mas essa nossa motivação, sabe o que significa a palavra motivação? Sabe o que significa a palavra motivação? É trazer Deus dentro de você. É você ter essa consciência. E a gente pensa que os outros têm que nos motivar. Na verdade, eu preciso ter a motivação necessária, entendendo que o Deus que eu sirvo, o Deus que eu tenho, vai me dar forças para conquistar. Eu gosto muito de Caleb. E eu costumo pregar Caleb no final do ano, porque ele já estava nos seus 80 e tantos anos, e ele foi reclamar a Josué uma promessa que Moisés tinha feito para ele. Ele disse o seguinte, Moisés falou que ia me dar
a minha porção por herança, a minha terra. E eu já estou com 80 e poucos anos e não recebi. Eu só quero te falar uma coisa, Josué. Eu tenho a força de um jovem. Eu tenho vigor, vitalidade, energia, disposição. Eu quero a minha herdade, e se eu tiver que lutar por ela, eu vou lutar. Eu posso entregar minha própria vida, mas ele pode morrer tentando. Sabe quem é que chega em algum lugar? Não é aquele que se acomodou, aquele que entregou os pontos, aquele que está desanimado, desmotivado, desencorajado, sem iniciativa. Não. Olha, eu não sei você, mas eu tenho irmãos aqui na igreja, amigos queridos, que são muito motivados, encorajados, cheios de fé. E como isso faz a diferença na vida da gente. Pessoas que nos levantam, pessoas assim que dão uma palavra profética, pessoas que nos puxam pela mão. Eu costumo dizer para você que reclama de tudo, que até um chute no traseiro é bom, porque te empurra para frente, te joga para frente. Sabe, eu gosto de conviver com pessoas positivas, otimistas, para cima. Porque aquelas pessoas que só vivem reclamando, murmurando, choramingando, e até blasfemando contra Deus, porque quando a pessoa começa a falar da sua fé, ela está ofendendo a Deus. Quando a gente compreende isso, a gente vai romper. A gente vai chegar onde Deus quer que a gente chegue. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque Deus vai te surpreender. Você não sabe o que vai ser de você amanhã, mas uma coisa eu sei: se você anda na presença dEle, você vai olhar para trás e vai dizer assim: valeu a pena todo choro, toda lágrima, todo sofrimento, toda perseguição, toda injustiça, toda ameaça, valeu a pena. Jana, cuida do filhinho do Adriano também. Você vai cuidar das crianças lá, Jana? Olha aí, tem mais criança aí, se você quiser. Olha lá, será que ele vai ou não vai, Valtinho? Corintiano. Nem que tem que ficar um pouquinho com ele lá. Então, amados, veja bem, olha para quem está do teu lado e pergunta assim: quem são os teus amigos? Preste atenção, tem amigo, preste atenção, tem amigo que promove a gente. Agora tem alguns que enterram a gente. Teve uma época na minha vida que eu disse: por que será que eu ando tão depressivo como eu ando? Aí eu não sei se você sabe, mas tem um princípio bíblico que diz assim, que semelhante atrai, semelhante atrai, semelhante atrai. Olha só, nóia anda com quem? Nóia. Teve um irmão que ficou muito chateado comigo. Eu falei: pastor, não chama viciado de nóia, porque nem todo viciado é nóia. Eu falei: então me desculpa, me dá explicação aí. Então, por exemplo, eu vou falar viciado, porque daí eu estou falando, ele não vai ficar ofendido. Então, o viciado, ele anda com quem, gente? Com viciado. Porque ele vai conseguir a droga com mais facilidade, eles vão usar juntos, eles vão dar aquele bate-volta na boca. Quem bebe vai andar com quem é sóbrio, que não gosta de beber, que não suporta nem o cheiro da mardita? Não, quem bebe, ele gosta de conviver com quem bebe, que entorna o caneco. Não é desse jeito? Por exemplo, quem é baladeiro vai andar com gente que tem espírito de velho igual eu? Não vai. Quer andar com baladeiro. E eu vou te falar, eu conheci alguns que trabalhavam o dia inteiro e trabalhava duro, ia para balada e ficava sem dormir, virava a noite
Eu não sei de onde tirava aquela energia. Os crentes vêm para a igreja e dormem no culto. E vai, canta e dança. É surpreendente. Aí, o alcoólatra anda com o alcoólatra, o baladeiro com o baladeiro. A prostituta anda. Quem são as melhores amigas dela? Prostituta. Agora não pode falar mais, agora é profissional do sexo. Não, que é ofensivo. É profissional do sexo. Querem até registrar na carteira agora. Você pensou qual a sua ocupação? Eu sou profissional do sexo. Então, semelhante atrai. Aí o derrotado ele vai andar com o vencedor. Se ele andar com o vencedor, ele vai parar de ser derrotado. Ele vai dizer, não, eu quero ser igual esse cara. Eu quero ter esse pique, eu quero ter esses resultados. Eu quero chegar onde ele chegou. Então, o depressivo, ele tem que andar com o depressivo. Eu vejo os irmãos na igreja, olha como é que é. Chega e fala assim, eu estou com um bico de papagaio. Falou, só bico de papagaio você tem? Eu estou com osteoporose, artrose e bursite. Tem que ganhar. Uma fala assim, eu estou com labirintite. Fala, só? Imagina eu estou com gastrite, evoluindo para uma úlcera nervosa, pode estuporar a qualquer momento e eu posso morrer. Parece que é um prêmio, né? Sabe, a pessoa, ela se envaidece daquilo que o diabo faz na vida dela. E sabe como minha vida mudou? Quando eu comecei a andar com quem era igual eu ou melhor do que eu. Eu procurei pastores, eu disse, escuta, me ensina como é que é, me mostra como é que é, eu preciso aprender. E no começo do ministério a gente acha que sabe tudo. Até você perceber que sem Deus você não é nada. E para Deus agir na nossa vida, a gente precisa abrir mão do orgulho. Então, os pastores mais velhos puxavam minha orelha. Olha, você está fazendo errado. Não é assim. O caminho é este. Como é que está a tua vida com Deus? Sabe por quê? Você quer ser bem sucedido? Todo sucesso sem Deus é passageiro. Vamos repetir isso? Todo sucesso sem Deus é passageiro. Satã. Vamos voltar para o Espírito. Todo sucesso sem Deus é passageiro, gente. E outra coisa, é pseudo sucesso, a gente pensa que é. Aí a pessoa acha que está bem sucedida. Então agora ela está o rei da cocada preta. Agora não pode falar que é preconceito também. O rei da cocada brojadinha. Não pode falar mais nada. E olha que eu prefiro a cocada preta que a cocada branca. Não pode falar mais nada. Não pode falar mais saci pererê, gente. É afrodescendente portador de deficiência especial. Não pode falar. Qual personagem lá do sítio Pica-Pau Amarelo? É um afrodescendente portador de uma deficiência especial. Não pode falar mais nada. Então, presta atenção, eu estou dando para vocês chaves de prosperidade, de vitória, de conquista, de sucesso e de grandes bênçãos. Mas depende de vocês. Vocês vão ter que estudar sobre o assunto. Qual a tua área de fraqueza? Vai ter que estudar sobre o assunto. Vai ter que cavocar. Vai ter que garimpar. Vai ter que ler bastante. Vai ter que ouvir pregações sobre aquele assunto. A gente fica na internet vendo só besteira. A gente tem que começar a investir o nosso tempo para ter mais conhecimento.
E note, não é só informação. Às vezes você só tem informação, mas você precisa de conhecimento. Conhecimento é aquilo que você coloca em prática e funciona. Então, você pode se tornar mais forte. Você precisa desenvolver o teu potencial. Diga para quem está do teu lado, você tem um grande e poderoso potencial. Foi Deus quem te deu. Um grande e poderoso potencial. Amados, tem um monte de coisa que eu faço hoje que eu não sabia que eu era capaz de fazer. Não sabia. Até o Espírito Santo despertar em mim o desejo de eu lapidar. Você que tem que lapidar. Por exemplo, não adianta o David chegar e falar assim: vou entrar no campeonato e vou ganhar. Mas ele não treinou o ano inteiro. Ele não se exercitou. Ele não se condicionou. Mas ele fala: não, mas eu sou crente em Jesus, aleluia. E eu vou orar. E eu vou fazer igual The Flash. Falando em The Flash, uma vez eu fui ver um galpão de madrugada com a Janaína. E lá era um galpão que estava funcionando uma quadra de escola de samba. É ali que eles estavam fabricando as fantasias e tudo mais. E o portão estava encostado, a gente entrou. E eu falei: vou sondar esse prédio, porque ele é alugado só nessas épocas. Quem sabe eles podem alugar efetivamente para nós, e a gente abre a igreja. Meu amigo, quando eu cheguei perto da porta, tinha 2 Rottweiler, e eles pegaram e ficaram em alerta. Quando eu estava recuando e falei assim para a Jana: 2 Rottweiler, ela fez assim, ó. Gente, ela chegou no carro antes de mim. Parecia o The Flash. O Espírito do Senhor se apossou dela. Sabe quando o Espírito do Senhor se apossava e eles pegavam a queixada de boi e matavam não sei quantos mil? O atleta que estava dentro da Janaína, dormente, mas latente, despertou. Você sabia que quando a pessoa ela é colocada em situações de prova, ela faz coisas surpreendentes? Teve uma mulher que a criança dela foi atropelada e ficou debaixo do carro. Inexplicavelmente, ela pegou o carro e levantou. Eu lembrei do filme do Cyborg, que é da minha época. Levantou o carro e tirou a criança de baixo. Quem assistiu isso ficou impressionado. Mas preste atenção, você tem um potencial que você desconhece. Diga aí para quem está ao teu lado: você não é esse coitadinho não. Diga aí: você não é esse pobrezinho não. Você não é esse Zé Ninguém não. Diga: você é uma grande bênção. Diga: você é filho de Deus, filha de Deus. E tudo que Deus quer é que você entre no propósito. O diabo ele quer te tirar do propósito. Deus quer que você entre no propósito. O diabo quer que você saia do propósito. Por isso que a Bíblia diz assim: não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. E você sabe quando que a gente sai do propósito? Quando a gente cede para as propostas. O diabo sempre chega com uma boa proposta para desviar você. Eu estava conversando com o irmão, ele falou: pastor, o senhor não sabe, é muita tentação. O diabo não manda mulher feia não. O diabo só manda modelo. Quando ele me mostrou a mulher, eu falei: meu Deus. O diabo cega, irmãos. Eu falei: querido, a tua mulher é 1000 vezes mais bonita do que essa bucha de canhão aí. Que é isso, pastor? O senhor viu ela vindo, o senhor não viu ela indo. Problema dele
está em pensar com a cabeça errada. É triste. Está perdendo o casamento dele. O irmão está até aqui, eu não falei o nome. Nem vou olhar para ele, porque se olhar, a esposa já fica assim, ó. Ele falou, pastor, eu acho o seguinte, eu acho que o diabo conta as coisas para minha mulher. Porque não é possível, pastor. Minha mulher sabe de tudo. Eu falei, irmão, você esqueceu que a tua mulher é crente de verdade, daquelas de joelho no chão? Deus fala para ela. Não é o diabo, não. É Deus. Então toma a linha, irmão. Porque se você morrer do jeito que você está, você vai para o céu das cabras. Você vai perder a tua salvação. Então preste atenção. O diabo, ele sempre vai te oferecer uma proposta para enganar teu coração. Cuidado com isso em 2025. Aí o que você tem que fazer dentro daquele balanço? Você tem que pensar, onde que eu errei em 2024, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10. Amados, a nossa tendência é de cometer sempre os mesmos erros. Diga, isso é muita burrice. Olha para quem está do teu lado e diga para ele, eu concordo com você. Você percebeu isso? O que a gente tem que fazer? Fala, poxa, eu já caí nesse buraco, não vou cair de novo. Foi irmão em casa, e na hora de ir embora, ele estava de moto junto com a esposa. Eu falei, querido, a Sabesp fez um buraco ali, cuidado para você não cair no buraco. Foi a mesma coisa de dizer, pula lá dentro. Pula lá dentro, irmão. Se suicida. Você percebeu? O diabo não é criativo, as tentações são as mesmas. Cuidado com quem você se relaciona, com os lugares que você frequenta e com as coisas que você faz. Se você ouvir isso que eu estou ministrando, você já vai viver uma outra realidade nesse ano. Prioriza a tua família, homem de Deus vai priorizar a família dele. Prioriza a tua esposa, porque ao final de tudo é ela que vai estar do teu lado. Ame os teus filhos, mesmo que às vezes eles não pareçam tão amáveis assim. Principalmente quando chega na adolescência. Há quem chame de aborrecência, mas nós profetizamos o contrário. Porque você fala, mas não é possível, eu não criei esse menino assim, eu não criei essa menina assim. Tem irmão que chegou, pastor, não é possível ter entrado um encosto nesse menino aí. Para estar desse jeito, perturbado. Sabe, ame a sua família. Ore. E profetiza. Eu amo a minha família. Obrigado, Senhor, pela minha casa, pelo meu lar. Obrigado pela minha esposa. Profetiza, eu amo a minha esposa mais e mais dia a dia. Aí o diabo vem e fala assim, ama nada. Aí você tem que profetizar. Tem que chamar as coisas que não são como se já fossem. Eu perdoo a minha esposa. Eu limpo o meu coração. A minha esposa é uma grande bênção para a minha vida. Você tem que abrir a boca, nem que seja pela fé. Vai chamando a existência as coisas que não são como se já fossem. A mulher do mesmo jeito. Para de chamar ele de traste. Para de chamar ele de vagabundo. Pastor, ele é um vagabundo. Eu fiz um atendimento, a mulher falou na cara dele, falou, ele é um vagabundo. Eu falei, irmã, não fala um negócio desse. Você está tocando na honra do teu marido. E a Bíblia diz para você honrar o teu marido. Quando você não honra o teu marido, você não vai ser honrado por Deus. Não é assim que você vai mudar a natureza do teu marido. Pastor, ele não quer saber de trabalho. Ele não quer saber de nada. Sou eu que sustento a casa. Aí, como pai espiritual, eu sentei com ele e conversei sério com ele. Eu falei, irmão, tá sério isso? Tá certo? Não tá. O marido, ele é provedor da casa. Amém? É provedor. Ele que tem que cuidar. Ele é protetor, ele tem que defender. Ele quem dá direção. Então,
Nós precisamos, em nome de Jesus, pontuar algumas coisas na vida da gente. Aí o que é bom? Você pegar um caderninho dos sonhos. Você pega lá um caderno, escreve lá na capa dele, caderno dos sonhos. Tem gente que tem o caderno dos pesadelos. Teve minha irmã que trouxe o diário dela para eu ver, e ela começou a ler. Eu falei, irmã, isso aí não é caderno dos sonhos, isso aí é o caderno dos pesadelos. Só tem desgraça aí dentro, não tem uma coisa boa. Aí ela entendeu que precisava se aproximar de Deus, abrir o coração para Deus, servir a Deus. Aí a coisa começou a mudar. E outra coisa, Deus falou para mim, dá fim neste diário, queima este diário, porque tudo que o diabo fez na tua vida está aí, e isso está repreendido em nome de Jesus. Percebeu? Cuidado com os registros que você faz, ou glorifica a Deus, ou é memorial diante de Deus, ou glorifica o diabo. Então você vai pegar o caderno dos sonhos e vai marcar lá, quais são os projetos de Deus para a sua vida. Depois eu vou falar a respeito do projeto de vida, eu entro um pouquinho no assunto. Ou vou falar agora, tá bom? Nós vamos distribuir para vocês no final do culto o projeto de vida que nós distribuímos todos os anos para a igreja. Diga para mim, o projeto de vida não é só para dar prejuízo na secretaria da igreja. O projeto de vida, ele tem um objetivo, e é de me ajudar. Nós estamos aqui, irmãos, te encorajando. Olha só, esse aqui é o projeto de vida, vocês já viram aqui o quadro, o tema deste ano é 2025, o ano do reino. Nós vamos falar muito sobre o reino de Deus. Não dá para ser igreja sem ser do reino. Você precisa entender qual a cultura do reino. Você precisa entender sobre os fundamentos do reino. Sabe por quê? Nós estamos na igreja vivendo sem princípios e sem valores. Vivemos como religiosos. Olha só, você vai receber isso no final do culto. São 2 folhas. Uma colorida e uma preto e branco. Amém? Olha só o que tem aqui. É o projeto de vida, você vai colocar quais são os teus alvos para a saúde, para a família, para a vida espiritual, para a vida profissional, para a vida sentimental e quais os teus sonhos. Não é para escrever livro aqui. É para você só mencionar. Aí você vai preencher esta folha e esta igual. E na ceia, que não vai ser neste domingo, diga a ceia não vai ser no domingo. Diga, vai ser semana que vem. Aí você vai trazer o seu projeto de vida preenchido. Diga aí para o seu irmão, preenchido. Agora deixa eu falar para vocês o que é um ato profético. Ato profético não pode ser a prestação como a gente faz às vezes. Porque no dia da ceia, nós vamos ter um revestimento aqui de autoridade. E nós vamos ter aqui uma unção neste lugar. Nós vamos estar orando e jejuando com um propósito específico. Aí você vai pegar o projeto de vida, vai dobrar ele, e nós vamos colocar essa urna ali. Na hora da ceia, no momento certo, você vai depositar ali. Aí, eu e os pastores da sua igreja, quando eu digo pastores, pastores e pastoras, nós vamos orar por vocês. E vocês vão receber. E nós vamos trabalhar aquele ano todinho, para que a gente possa viver o milagre de Deus na nossa vida. Preste atenção. Quando você não coloca no papel,
a probabilidade de não acontecer nada na tua vida é muito grande. Mas quando você coloca no papel, você tem um caminho agora. Pastor, o que eu vou fazer com este colorido? Diga, eu vou orar todos os dias apresentando a Deus. Não é para você pegar o teu projeto de vida, jogar numa gaveta, abandonar em um lugar, jogar fora. É para você pegar o teu projeto de vida e dizer assim, Deus, eu estou com o meu projeto de vida em mãos, e eu coloquei aqui sobre saúde, família, vida sentimental, sonhos, espiritual, profissional, e eu quero apresentar a Ti, eu quero crer que os Teus anjos estão trabalhando ao favor e que a Tua bênção repousa sobre a minha vida em nome de Jesus. Aí você também precisa fazer batalha espiritual. Todo demônio do inferno que se levanta contra a minha vida para impedir que o meu projeto de vida aconteça, eu declaro que vocês estão derrotados, falidos, disparatados. Eu denuncio vocês. Sai da minha vida, da minha casa, do meu lar, da minha família, do meu trabalho, da minha igreja, dos meus caminhos. Eu estou coberto com o sangue de Jesus. Você tem que aprender a fazer isso com constância. Lembra do atleta? Paulo fala a respeito do exemplo do atleta. A visão dele está lá na linha de chegada. Você precisa entender que o céu pode te responder, mas você tem que fazer a tua parte. Lembra daquele homem que estava se afogando? Aí ele orou e clamou a Deus, Deus me salva. Aí Deus disse, bata os teus pés e as tuas mãos, que eu te salvarei. Se não bater o pé e mão, ele vai morrer, a não ser que aprenda a boiar. Uma outra coisa que vocês vão receber, o plano de leitura. Se você ler 3 capítulos por dia da Bíblia, diga só 3, no final do ano você leu a Bíblia inteira. É um caminho. No primeiro dia você vai ler Gênesis de 1 a 3, no segundo de 4 a 6, no terceiro de 7 a 9 e por aí vai. Gente, não é pesado, é só ter disciplina. Vocês vão receber esse imã de geladeira que foi confeccionado pela empresa da Joyce, né, Joyce? Obrigado, Deus te abençoe. Ela fez aqui o separador de página e fez o iminha. Que Deus te abençoe. Vocês vão receber. E vocês vão receber também o decreto de 2025. Leia, declare, pronuncie, proclame, profetiza. Sabe o que falta para nós, amados? É a gente ser mais crente. Porque a gente fala que é. Mas fala para mim, crente que não ora, está faltando alguma coisa, não está? Crente que não jejua, está faltando alguma coisa, não está? Crente que não lê Bíblia, está faltando alguma coisa, não está? Diga, está faltando tudo. Fala aí, dá uma animada no pregador. Está faltando tudo, porque se não ora, não jejua, não lê Bíblia, não oferta, o irmão ora assim, Deus levanta dizimista e ofertante na sua casa, mas ele não está disposto a se tornar um dizimista e um ofertante. E quando a gente se torna um dizimista e ofertante, a gente alivia a carga do ombro do outro. Sabia disso? Porque a gente quer que o irmão faça tudo aquilo que a gente não está fazendo. E Deus olha para isso, e Deus julga isso, e Deus trata isso. Então, se você quiser ter prosperidade financeira, uma das coisas que você tem que colocar em ordem na tua casa é o altar do teu coração com respeito à mordomia cristã. É sobre o teu dízimo, a tua oferta e a tua semente, porque Deus te chamou também para cuidar da sua casa. Então, quando a gente faz vista grossa, o pastor está falando agora, você fala,
bobagem, não é para mim, eu não tenho, eu não posso. Aí o que acontece? Você está em falta com Deus. E um dia vai haver cobrança de Deus para a sua vida. Você pode não perder a salvação, mas você não recebe o galardão, que é a recompensa do que Deus tem para a sua vida. Sabe qual deve ser a nossa alegria? Deus, eu quero ser muito próspero nesse lugar, porque eu quero ser um grande dizimista aqui dentro. Eu lembro que um dia o Everaldo fez essa oração, e Deus ouviu a oração do Everaldo, e Deus abençoou a vida financeira, econômica e material do Everaldo, tirou ele das contas e prosperou. Preste atenção, mesmo que você hoje esteja próspero, entenda você, lembra que eu disse que Deus quer te surpreender? Ele quer te levar muito mais longe da onde você já chegou. Isso que você entrega lá na frente vai ser pouca coisa perto daquilo que Deus vai acrescentar na tua vida em nome de Jesus. Sabe, você vai dançar no Espírito pelo que Deus vai fazer, e você vai ficar assim impressionado. Agora, o mais importante é você ser grato a Deus, porque a maior parte de nós chega no dia de hoje e não tem nada para agradecer a Deus. Sabe por que eu gosto do culto da virada? Não é porque a gente tem crendice e superstição, não. Eu vou porque se eu não for, o meu ano vai ser zicado, eu não vou prosperar, Deus não vai me guardar, eu não vou ser abençoado. Não. É o dia que a gente se apresenta diante dele para agradecer tudo que ele fez. E eu quero te dar uma boa nova. Tem coisa que ele começou, mas não terminou ainda, e você vai ver acontecendo em 2025. A boa obra que ele começou, ele é fiel para completar. A boa obra que ele começou, ele é fiel para completar. Amados, estamos aqui felizes, com saúde, entre irmãos, em família, abençoados. Minha mamãe está ali. Vocês sabem que ela passou por um tratamento de câncer de mama várias vezes. Eu pensei que ia perder minha mãe. Ela entrou no hospital para fazer um procedimento, e eles mandam numa sacolinha a roupa, o sapato. Amados, é uma sensação terrível. Você não sabe se a pessoa volta, se não volta da anestesia. Você fica lá pela fé, muitas vezes com o coração apertado. Ela teve dengue e foi internada. Ficou quantos dias internada, mãe? 4 dias internada. Eles não sabiam que eu era filho dela, então eles estavam conversando. As plaquetas tinham caído para 22 mil. Gabi, o normal é quanto? 168 está ali, numa normativa. Foi para 22 mil, Gabi. Ela já fez assim com as 2 mãos. E ela já foi para emergência, se precisasse de transfusão, porque era dengue hemorrágica. Amados, e olha só como é que funciona. A gente passando a noite com ela lá, tá do ladinho dela. Sabe quando você dá aquela cochilada? E a maquininha tá tit, 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 tit. Daqui a pouco faz tit. Mãe! O negócio caiu do meu dedo aqui. Peraí.
de 22 mil foi para 150 mil. Tudo bem, Cassiane? O John tá bem? Tá bom. Veio com cabelo novo, eu falei, mas não é possível, será que ela... Deixa eu ver aqui. Mas tá tudo certo, né? Tá bom. Eu louvo a Deus, porque a minha mãe está aqui e está viva. Deus acrescentou mais anos para a vida dela. A Val, Deus chamou a mãezinha dela para o céu. Nós não entendemos por que a coisa não sai às vezes sempre do jeito que a gente quer. Por isso que Deus é soberano. Um dia lá no céu a gente pergunta para Ele. Mas eu acredito que Deus sempre sabe o que é melhor para a pessoa. Ela está melhor do que nós, Val. A gente que fica aqui, fica com o roupante da saudade. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas tem prazer na morte daquele que está salvo. Na casa do luto tem festa, mas a gente tem dificuldade para lidar com isso. Quantos irmãos aqui sofreram acidente de carro, acidente de trabalho, acidente de trânsito? Deus guardou, protegeu, livrou. Quantas pessoas foram curadas de doenças, de enfermidades? Quantas pessoas estavam com a empresa falindo? Deus mudou tudo de uma hora para outra. Mas custou jejum, custou oração, custou a pessoa consertar o altar da vida dela, se tornar dizimista. E ela diz, pastor, eu agora sou dizimista do meu prolabore, mas a empresa também é dizimista. Eu fiz um voto com Deus, a empresa é dizimista, eu sou dizimista, minha esposa é dizimista. E é assim que Deus faz. Então você vai romper, você vai chegar muito longe, você vai avançar. Não deixa o diabo colocar as mentiras que ele coloca na tua cabeça. Você nasceu para vencer. Você nasceu para aprender as lições que o Espírito Santo tem te ensinado. Por isso eu te falo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Amém? Vamos ficar de pé para não dormir. Faça uma oração comigo, diga, Deus, eu apresento a minha vida a Ti neste momento. O Senhor conhece o meu coração, as minhas fraquezas, deficiências, debilidades, deformidades. O Senhor conhece os meus pecados, iniquidades e transgressões. O Senhor sabe quem eu sou de verdade. E neste momento, estou aqui na Tua presença, em oração, para Te agradecer por tudo aquilo que eu vivenciei dentro do Teu propósito no ano de 2024. O Senhor me abençoou, o Senhor me guardou, o Senhor me livrou, o Senhor me protegeu, o Senhor cuidou da minha casa, do meu lar e da minha família. E eu estou aqui grato. É por isso que eu estou aqui. Não é só para pedir, mas estou aqui para agradecer e reconhecer que o Senhor ouviu as minhas orações, que o Senhor me atendeu. Muitas vezes não saiu como eu gostaria que saísse, mas o Senhor é um Deus que tudo sabe, e eu me submeto
a tua soberania, eu me submeto ao teu agir. Cuida de mim, da minha casa, do meu lar, da minha família, e que eu possa colocar em prática aquilo que eu aprendi hoje. Que eu sempre faça um balanço daquilo que está dando certo e daquilo que está dando errado. Me ajuda a mudar. Me dá sabedoria, me dá discernimento e me dá estratégia. Eu quero, em nome de Jesus, viver, Senhor, tudo que tu tens para a minha vida, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém? Pode sentar um instante, por favor. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que vieram. Nós vamos recolher agora a oferta da noite. Por quê? Porque é profético. Quando você chega na casa de Deus no último dia do ano, e você diz assim: Deus, eu quero te entregar uma oferta de amor. Eu quero te entregar uma oferta de gratidão. Eu quero te entregar uma oferta de reconhecimento. A gente gasta com tanta coisa, mas a gente precisa pensar: eu tenho que cuidar da casa de Deus. Eu tenho que cooperar com a pregação do Evangelho. A irmãzinha aqui está pedindo um envelope. Sempre é bom ficar de frente. Quando está de frente, a gente vê quem levanta a mão. De trás a gente tem dificuldade. Você pode fazer o seu Pix, ele já está em tela. Você pode pegar um envelope, preencher e também fazer com a maquininha, em nome de Jesus. Amém? Separa o teu melhor enquanto nós vamos cantar este cântico, em nome de Jesus. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Glória a Deus. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Essa música fica na cabeça da gente, não fica? Tudo quanto é vídeo na internet. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Vamos ficar de pé. Oi, P, tá aí, que bom te ver. Glória a Deus. P, Maria e Neide, o trio, as 3 irmãs. Amados, eu tenho tanta lembrança boa dessa família. Quando era pastor solteiro, a Maria sempre mandava uma marmitinha para mim no culto de domingo à noite. Eu lembro da Odila também, a mãe do Chico. Ela mandava uma banana, pastor, uma banana de sobremesa. Eu falei, tá valendo, glória a Deus. Amém? A gente não esquece, né, as pequenas coisas, não é? A Bíblia diz para a gente não desprezar as pequenas coisas. Amém? Os pequenos começos. Vamos orar pelas ofertas agora. Estenda as mãos para cá, vamos regar as sementes. Diga comigo, Senhor, obrigado
porque nesta noite nós separamos uma oferta especial para entregar para Ti. Recebe do nosso coração esta oferta de gratidão e reconhecimento. Abra, Senhor, o caminho. Prepara, Senhor, o caminho diante dos Teus filhos. Prospera cada um neste lugar, prospera aqueles que não vieram, que não puderam vir, que estão já em comemoração com a família. Cuida de cada um, Pai, que a Tua bênção seja sobre todos, para Teu louvor, honra e glória. Abençoe, Senhor, os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais. Abençoe os trabalhadores, aqueles que cuidam da Tua casa, Pai. Na sua simplicidade e humildade, em nome de Jesus, multiplica 100 vezes mais. Diga amém, graças a Deus. Podemos assentar? Queridos, eu gostaria de assistir com você a retrospectiva do ano de 2024. Já a gente distribui, tá bom? Ó, volume, vamos de novo, começo de novo. Vamos de novo, comecinho de novo. Sempre verifica, volume. Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita, daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina, e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. A cada dia sobre nós, continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da Sua palavra como discípulos neste tempo profético. Deus. Nós vamos distribuir para vocês o envelope da ceia que vai ser feito. Não, acho que não é não, filho, não vai ser nesse domingo. É no outro, então não é agora, né? A gente entrega no domingo, não é isso? No domingo, tá bom, filho? No domingo. E o som começa baixinho, né, som? Daqui a pouco o negócio vem. 2024! Aqui que deu uns pulos no banco, aqui, na cadeira. Vamos ficar de pé? Vamos fazer o decreto de 2025 juntos? Aí depois do decreto tem a vinhetinha, que você já sabe, na ponta da agulha aí, tá? Diga, como Igreja de Cristo na Terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural
do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são, como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus, e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres, alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância de prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações, e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida, e uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para sempre. Amém. Declare comigo. Faltou a última, o último, volta lá, por favor. Em 2025, vamos reinar em vida. Agora eu falo em 2025, aí vocês declaram, vamos reinar em vida, e está sem áudio ou vídeo. Em 2025, em 2025, em 2025, aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar um bocadinho. Quem puder ajoelhar do lado da sua cadeira, pode ajoelhar, tá bom? Quem não puder, pode ficar sentadinho no seu lugar. Deus vai receber do mesmo jeito, tá bom? Como é bom orar. Diga isso, como é bom orar. Pai de amor, a tua igreja se dobra, a tua igreja se ajoelha, a tua igreja
se inclina para buscar a tua face, a face do único e verdadeiro Deus. Obrigado pela tua graça, misericórdia, piedade, clemência e compaixão. Obrigado pelo teu favor que nos alcançou, e por conta disso, nós estamos aqui, como a tua igreja. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que se dispuseram a buscar a ti nesta virada de ano. E nós oramos, apresentando a ti não apenas as nossas próprias vidas, mas a vida daqueles que não puderam vir, que ficaram impedidos por alguma razão ou motivo, ou até mesmo porque não quiseram vir. Deus, este ano para nós é o ano do reino, que possamos buscar em primeiro lugar o teu reino, e que possamos ver a manifestação da tua glória, do teu poder, da tua presença e da tua unção, em nossa vida, em nossa casa, em nosso lar e em nossa família. Deus, nós queremos te agradecer, porque nós somos um milagre. Em algum momento deste ano, algo de sobrenatural aconteceu, e fomos alcançados por ti, pela tua generosidade, pela tua bondade e pelo teu amor. Em nenhum momento ficamos desguarnecidos da tua graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos alimentou, o Senhor nos vestiu, o Senhor nos calçou, o Senhor nos deu um lugar para nos abrigar, o Senhor nos deu o carro que dirigimos, o Senhor nos deu o trabalho, a nossa fonte de sustento, o Senhor nos abençoou, multiplicando, Senhor, aquilo que era pouco, como a tua palavra fala: se formos fiéis no pouco, o Senhor nos colocará sobre muito. Deus, chegamos ao final do ano e podemos declarar: até aqui nos ajudou o Senhor foi conosco, e nós sabemos que muitas vezes não merecemos, mas o Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor foi conosco. O Senhor olhou para nós como filhos e filhas, e o Senhor não nos desamparou. Obrigado, Deus, obrigado, porque o Senhor tem nos protegido, guardado e livrado em tempos tão difíceis, de tantos assaltos, roubos, tanta marginalidade, criminalidade, bandidagem. O Senhor tem sido por nós, o teu anjo tem nos acompanhado, o teu anjo tem nos defendido. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor entrou na nossa casa com saúde, o Senhor entrou na nossa casa com cura. Obrigado a ti, ó Deus, Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Obrigado, Senhor, pela provisão, pelo cuidado, pela abundância. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos avivou, o Senhor nos trouxe para junto de ti, o Senhor nos reconciliou, nos redimiu, o Senhor nos resgatou. Obrigado porque o teu Espírito tem trabalhado em nossas vidas e temos experimentado do teu propósito, da tua vontade. Obrigado, Deus, só temos que agradecer por tantas coisas. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que temos experimentado, pelas lições, muitas delas foram extremamente dolorosas, mas necessárias. Obrigado, Pai, por cada aprendizado. Obrigado pela tua correção, porque a tua palavra diz que tu amas
isso, o Senhor nos corrige. A tua palavra diz que aquele que é corrigido é porque é amado. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido no teu caminho. Obrigado porque não fraquejamos. Obrigado, Senhor, porque permanecemos. Nos conserve em santidade, em pureza. Nos conserve, Senhor, em retidão e justiça. Nos conserve, ó Deus, na tua presença. Nos conserve com o coração aberto, sensível para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, nós consagramos a nossa vida a ti, nesta virada de ano. Nós dobramos o nosso joelho e nós entregamos a nossa vida. Entregamos a nossa força, vitalidade, vigor, energia, a nossa criatividade, habilidade, talento, dom. Te ofertamos o nosso dinheiro, te ofertamos os nossos recursos, te ofertamos, Pai, tudo aquilo que podemos ofertar, tudo aquilo que podemos te entregar. Te coroamos como Rei, como Senhor, como Deus, como Salvador. Não temos outro além de ti. Tu és o único e suficiente. Recebe, Senhor, neste momento, todo louvor, toda honra e toda glória, por tudo aquilo que Tu és para nós. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação. Obrigado, Senhor, pela salvação da nossa casa. Podemos declarar aqui nesta noite: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Apresentamos a Ti, Senhor, aqueles que não estão aqui. Salva, Pai, o marido, a esposa, o filho. Salva, Senhor, o pai, a mãe, o tio, a tia, o vô, a avó, os primos. Salva, Senhor. Alcance, Senhor, a nossa descendência, a nossa linhagem, a nossa geração. Senhor, a Tua palavra caiu no nosso coração, a semente que brotou, que cresceu e que tem frutificado. Que o nosso testemunho possa alcançar, Senhor, aqueles que ainda não se converteram. Que o nosso testemunho possa chegar longe. Que o nosso testemunho, Senhor, possa sensibilizar corações. Que o Teu Espírito Santo faça uma obra linda através das nossas vidas. Como pastor desta pequena comunidade, eu oro, Senhor, para abençoar cada irmão, cada irmã, cada servo, cada filho, cada filha, aqueles que aqui estão, aqueles que não puderam vir, e até mesmo aqueles que não quiseram vir. Deus, cuida de cada um. Eu apresento cada vida, cada alma, cada casa, cada trabalho. Eu apresento cada irmão, cada irmã. Eu apresento os seus ministérios. Eu apresento os departamentos. Eu apresento, Senhor, o chamado de cada um deles. Eu abençoo os nossos voluntários, os nossos servos. Eu abençoo todos aqueles que serviram ao longo deste ano. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que dedicou parte da sua vida em prol do Teu reino. Em nome de Jesus, abençoe. Abençoe aqueles que mantiveram esta igreja de portas abertas, abençoada financeiramente. O Senhor tem nos honrado, e se nós estamos aqui é por um milagre, é apesar de nós, não é por esforço pessoal de cada um, não é pelo nosso braço de carne, é pela Tua misericórdia, é pelo Teu amor, é pela Tua bondade,
é pela tua generosidade. Deus, o nosso ano de 2025 vai começar. E nós queremos consagrar este ano para ti. Que este ano seja para nós o ano do reino, o ano da dedicação, da consagração, da busca, do encontro. Que nós possamos, Senhor, viver um grande avivamento em nossa igreja, um grande despertar, e que, como resultado, as nossas vidas sejam abençoadas em todas as áreas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Abençoe cada irmão que vai preencher o projeto de vida, que ele dependa de ti, do teu Espírito, para poder preencher, e que eles possam, em nome de Jesus, colocar ali naquele papel o que o teu Espírito Santo dá como direção. Vamos depositar, Senhor, nesta urna, e ela ficará neste altar durante todo o ano, e nós estaremos abençoando em cada culto a vida de cada irmão e a vida de cada irmã. Libera, Pai, o que está preso, o que está travado, o que está atravancado, tudo aquilo que precisa ser liberado espiritualmente. Faça isso, Pai. Nós oramos e pedimos, como igreja de Jesus. E por último, salva, Senhor, a nossa cidade. Salva, Senhor, Bragança Paulista, que ela seja redimida pelo sangue de Jesus. Que nós possamos ver um grande avivamento na cidade, e a tua bênção repousando em nossas vidas, em nossa cidade, aonde moramos, também no estado e também na nossa nação. Nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Pode se levantar, glória a Deus, e vamos fazer a contagem regressiva, de pé comigo. 10, 9, 8, 7, aí depois nós nos abraçamos. Vem cá, vamos tirar uma foto. Aleluia! Feliz 2025! Venha cá. Vamos tirar uma foto. Ô Marte, feliz 2025, bênção de Deus. Adriele, querida. Venham cá, subam aqui, gente. Vamos. Homens, subam aqui. Pode ficar de preferência com a esposa, tá? Vem cá, esposa. Vem cá, Paola. Fica. Pode ficar na frente. Pode vir, sobe aqui. Sobe aqui. Tudo bem, querida. Subam aqui. Venham para cá. Venham. Por favor. Jesus, dá para subir para cá, ó. Tem lugar para não. Dá para. A foto vai sair melhor. Vê se o povo está bem posicionado. O pessoal da ponta dá para vir para cima. O pessoal da ponta vem para cima. Tem lugar aqui, ó. Por favor, se ficar muito para fora, dificulta a foto. Tem lugar aqui em cima. Vem cá, filho, não é hora de tocar não. Vamos, vem. Chama o Gabriel lá do estacionamento para estar aqui também. Deixa eu organizar isso aí. Vai lá, só